Hoje é dia 18 de março de 2019. Tá aqui a minha conta da Hotmart. Esse mês eu não vendi bosta nenhuma. Tem 3 meses que eu não vendo nada. Achei que era problema no link. Gerei um boleto, mas não é. O problema é na minha mentalidade. Terminei a escola ano passado e meus pais... Pô, tô fazendo faculdade, mano, de direito, tem que pegar o busão porque aí fica em outra cidade a faculdade. Então, das 17 às 23, das 5 às 11 da noite, eu tô ocupado indo e voltando da faculdade e na faculdade. Que pra mim é perda de tempo, eu falo que é perda de tempo. Tá aqui minha carteira de trabalho, tô trabalhando... Que cara bonito, velho. Tô trabalhando aí o dia inteiro e à noite de faculdade. Pra ganhar R$ 998 brutos, salário mínimo. E é isso, cara. Se você tá vendo esse vídeo, é porque, ó, eu fiz dinheiro no Instagram. Tô ganhando mais de R$ 1.200 por mês. O pai falou que eu tenho que estar ganhando R$ 1.200 por mês, que é o salário mínimo mais R$ 200, já dia 1º de dezembro, todos os meses. Senão, eu vou ter que voltar a trabalhar, porque minha família não acredita na internet, mano. Eu perdi, né, R$ 15 mil com um site que eu abri de dropship. Dinheiro que era meu, inclusive, não peguei de ninguém. Juntei desde os 14 anos vendendo perfume na rua, vendendo coisa, empreendendo, vendendo coisa. Não conhecia o marketing digital, mas queria ter dinheiro, sempre quis. Então eu juntei 15 mil aí em 4 anos, dos 14 aos 17, em 3 anos. E torrei tudo num site que deu tudo errado, perdi o dinheiro. Eu vou mudar a minha vida através do marketing digital. Investindo apenas em um curso, você pode mudar a sua vida, mano. Isso aí, cara. Esse aí era eu, parecendo um trombadinha em 2019. Perigoso alguém ver esse esquisito aí na rua e dar uma nota de R$2 pra ajudar, né? Então, vocês verem o tanto que mudou aí. 2019, nessa nossa série aqui, se você tá chegando agora, eu tô fazendo um vídeo de cada ano da minha jornada aqui no digital. Então, o vídeo anterior foi o começo, lá em 2018. Agora estamos em 2019 e vamos avançando aí falando de erros e acertos aí, de tudo que eu construí, né? Decisões erradas, decisões certas e por aí vai. E 2019 foi o pior ano da minha vida para os melhores anos da minha vida existirem ali em seguida. Foi o ano onde tudo aconteceu, né? No final do último vídeo a gente comentou que eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, tinha fracassado no futebol, voltado a morar com os meus pais, estava trabalhando, tava tudo um caos ali na minha vida. E aí nessa época eu comecei a ganhar algum dinheiro, né, que o Arthur não ouça isso, mas foi como afiliado. Então fiz ali R$1.000 em um mês, R$2.000 em outro mês, como afiliado. Basicamente era muito fácil crescer qualquer perfil no Instagram. Eu criava perfis que eu não aparecia, ia alimentando com conteúdo e na bio tinha um e-book de emagrecimento, de papinho de bebê, de qualquer coisa nesse sentido ali do conteúdo que eu estava produzindo e vendia, né, fazia algumas vendas ali todos os meses. Até que eu falei, tá, eu preciso escalar isso aqui, eu preciso acelerar, porque, pô, você fazer R$1.500 em um mês, não tinha como eu, né, sair de casa, largar tudo de novo e falar, agora eu tô rico, R$1.500 vendendo uns e-books aqui. Até porque isso acabou depois, né, isso aí meio que morreu, hoje em dia é bem complexo fazer isso. E aí eu comecei a procurar influenciadoras, blogueiras, com mais de 100 mil seguidores, para fazer parceria. Então, foi uma coprodução, foi a primeira vez que eu fiz coprodução, só que eu nem sabia que existia esse nome. Então, basicamente, eu escrevi um e-book de como crescer no Instagram, e para ficar chique, eu falei, vai chamar Instagringo, técnicas gringas para crescer no Instagram. E, basicamente, eu explicava ali toda uma dinâmica que não existe hoje, em 2026, mas que existia na época. Então, lá em 2019, se você usasse determinadas hashtags, tinha vários hackzinhos que você crescia muito. Então, era basicamente isso que eu escrevi no e-book. E aí eu procurava blogueiras e fechava com elas o seguinte, vamos vender o e-book no seu Instagram, você vai divulgar nos stories, metade do que você vender é seu, metade é meu. Né? Metade é seu porque você tem audiência, tem os stories, vai trazer as vendas, metade é meu porque o e-book está pronto. Então, eu literalmente comecei a fazer coprodução de um jeito bem estranho, porque eu escrevi um PDF, deixei ele bonitinho no Canva, e eu chegava na blogueira que não tinha o que ensinar e falava, fala que você vai ensinar a crescer no Instagram, tem um e-book maneiro, vende o e-book. O e-book era R$17. E aí depois eu subi o preço para R$37. E vendia. Comecei a fazer 2, 3K mês ali com esse e-book. Até que ali no final de maio para junho, tá? Final de maio para junho, eu mandei direct para uma blogueira um pouco maior, não lembro o número de seguidores, mas acho que era tipo 500 mil.
E aí, o editor de vídeo dela me chamou em outro Instagram. O cara falou, pô, tu quer fazer uma parceria com a fulana, eu que edito os vídeos dela, acabei vendo a mensagem aqui, né? Como é que você faz? Você tá ganhando dinheiro, como é que é? E aí, pô, dinheiro era uma palavra forte, né? Não tava lá ganhando dinheiro, mas eu olhei pra aquele cara me mandando direct, eu não tinha seguidores, nem fazia conteúdo, nem nada no meu perfil pessoal na época, e esse cara tinha 16 mil seguidores e ele fazia conteúdo de como editar vídeos. Eu falei, mano, tem dinheiro aqui, velho. E aí eu falei pra ele, o nome dele era Matheus, eu lembro até hoje. Falei, cara, vamos, em vez de vender, eu vendo e-book de Instagram, né, com as blogueiras, mas vamos vender um negócio seu aí de edição de vídeo, você já ensina isso? Ele topou, né, fizemos uma baita negociação, fiquei lá com 25% das vendas pra mim, e ele 75%, e aí a gente lançou um curso de, acho que 200, 300 reais na época, o vídeo perfeito. E, cara, esse curso foi legal, assim, porque somando esse curso com blogueiras maiores que eu fechei ali naquele mês de junho, cara, junho foi o mês onde eu estourei, né? Eu faturei ali 20 mil. Lucrei, na verdade, não paguei imposto, não investi em tráfego, falei, foda-se, é tudo meu. E aí, cara, na verdade eu achava que a Hotmart, dentro dos 10%, pagava o imposto, era bem burro, né? Então, pô, beleza. Então eu falei, caralho, estourei. Fiz muita grana aqui e tal, nem sabia se eu ia conseguir fazer de novo. O cara tinha uma demanda reprimida, tinha acertado as blogueiras do mês também e tal. E aí eu falei, não, agora eu estourei, aí larguei a faculdade, aí larguei o emprego, eu falei, agora eu vou morar em São Paulo, aí joguei no Google cidades mais seguras de São Paulo, porque eu queria morar perto de São Paulo capital para frequentar eventos, conhecer pessoas, porém queria morar no interior. E aí foi onde eu descobri a cidade que eu moro hoje, que é Vinhedo, sempre aparecia como uma das cidades mais seguras. Onde eu morava no Pará era extremamente perigoso. Se você digitar aí canibal de Breu Branco, até saiu um negócio no Fantástico uma vez. Então o negócio era punk lá, cara. Eu lembro que uma vez eu tava indo pegar o ônibus pra ir pra faculdade, e aí eu olhei assim pro canto da rua, um trombadinha começou a correr atrás de mim, velho. Eu comecei a correr do maluco até a rodoviária, assim, então era meio punk lá a cidade. Eu falei, porra, beleza, deixa eu morar num lugar agora que eu não tenha medo de sair andando na rua. Não tinha carro nem nada nessa época também. E aí foi onde as coisas começaram a dar certo. Foi quando eu deixei de ser afiliado e fui pra coprodução. Só que sem saber ainda o que era coprodução. Então eu tinha esse cara que ensinava a editar vídeo e tinha algumas blogueiras que vendiam o meu... Olha ele com a raquete de tênis dele indo embora. E nessa época eu conheci o Arthur também. O Arthur tava fazendo um negócio de afiliado nessa época, ganhando uma grana. E hoje a gente é sócio. Ó, quem diria, hein? Que doideira. Aparece aí, pô. E aí, cara, me perdi aqui. Ah, tá. E aí foi a primeira vez que eu falei, não, agora deixa eu deixar de ser cabeça dura e investir em alguma coisa, né? E aí eu comprei a mentoria do nosso querido Ryan, na época, nem existia Sub-19, era Sub-25 o nome da mentoria, e foi 5 mil reais, eu lembro, porque, pô, era, tipo, bastante ali. E aí eu paguei aqueles 5 mil ali no segundo semestre, entrei na mentoria do Ryan, eu consegui manter aquele faturamento que eu vinha tendo ali no mês a mês, né, junho, julho, agosto e tal. E aí eu lembro que eu tava ali, né, fazia essa grana com e-book, tinha esse curso de edição de vídeo, e, cara, era meio que isso, né, tipo, a blogueira divulgava o e-book, o cara divulgava nos stories o curso de edição, as pessoas iam pro WhatsApp, aí eu tinha um número fake no WhatsApp, que era tipo um número de suporte, só que na verdade era eu dando suporte, aí tinha outro chip, que era eu fazendo venda, e o meu número mesmo, que, tipo, era eu conversando com o expert, né, não tinha nada profissional, nada que pudesse ficar muito grande, era meio que uma renda extra, digamos assim, né? Tipo, era a minha renda principal, mas era tipo, não era um negócio, não era assim, não seria duradouro, né? Eu tinha noção de que eu tinha acertado, mas eu tinha muito medo de do nada aquilo esgotar, parar, porque eu não sabia dizer como eu estava fazendo aquele dinheiro, eu só sabia que eu estava fazendo aquele dinheiro. E aí eu lembro que nessa mentoria do Ryan, eu fui um dos primeiros mentorados ali, então tive uma determinada proximidade. Aconteceram duas coisas interessantes. Uma é que ele estava com um projeto tipo de clipadores, então ele comprava perfis grandes de Twitter e Instagram, e eu tinha conhecido um pessoal dessa área, então eu vendia esses perfis para ele, ganhava algumas coisas, fui entrevistado por ele no podcast, ganhava um arroba ou outro ali, então era uma coisa interessante. E o Ryan mesmo, hoje ele sendo muito polêmico, muita gente não gostando dele, foi o primeiro cara que eu comprei uma mentoria no digital e falei, porra, que maluco foda. Eu lembro que eu tava numa call lá, e aí quando ele entendeu o que eu fazia, né, ele falou, cara, tem que parar de ser virgem, porra, tem que mostrar o rosto, começar a aparecer aí. E eu falei, mano, pô, não sei falar, sou quieto, vou fazer conteúdo sobre o que e tal.
Eu falei, não, abre uma live aí, tem que perder a vergonha, não sei o que. Eu lembro que eu fui fazer a minha primeira live, falando o que eu estava fazendo, nem tinha produto meu, não tinha nada meu para vender, não tinha nem seguidores. Abri uma live ali em 2019, no final do ano, e aí nessa bendita live, devia ter umas 8 ou 9 pessoas. Uma dessas 8, 9 pessoas era minha tia. Minha tia, alguns vão lembrar dessa história. Minha tia advogada que entrou na live, começou a falar que o mercado digital ia ser regulamentado, que todo mundo ia ser preso porque vender produtos online não fazia sentido nenhum, que não sei o quê. E aí, caralho, eu tava já nervoso na live, assim, nervoso de tipo, porra, caramba, não sei o que eu falar, não sei o que eu vou falar, não sei como falar pra câmera, não, será que tem gente mesmo aqui me ouvindo? E aí minha tia comentando um monte de asneira no chat, eu lembro que eu chamei ela de piranha e virou a tia piranha, né? Bloqueei ela, nunca mais tive contato com essa minha tia. E aí, eu me mudei pra cá, vim pra Vinhedo, e falei, tá, agora eu vou profissionalizar isso aqui. Então eu vou ir em alguns eventos de marketing, vou conhecer pessoas, né? Vou contratar pessoas para fazer o que eu faço, a gente ter mais clientes, ter mais experts. Nessa época eu tinha tomado a decisão, na época, era uma decisão meio assim, o Ryan, tô na mentoria dele, ele mandou eu fazer conteúdo. Mas, pô, eu nem quero vender nada na internet, não gosto de aparecer. Tá bom, vou produzir conteúdo, vou aparecer. Isso ainda em 2019, no final de 2019, tá? E olhando hoje, esse com certeza foi um dos maiores acertos da minha vida, porque hoje, em 2026, naturalmente, o modelo de coprodução, que é o que eu faço, o que eu fazia, o que eu continuo fazendo, é um modelo muitas vezes ingrato para a parte que não aparece, para o coprodutor, porque, caralho, eu já ajudei, eu já contribuí de modo grande, de modo estratégico, para dezenas de negócios, dezenas de especialistas, de experts ficarem muito grandes, e hoje eu não ganho R$1 desses caras, porque é assim que o mercado funciona, você sabe, eu vou falar disso mais para frente, vou falar de como a gente reduziu isso brilhantemente, fomos a agência, inclusive, que mais conseguiu reduzir isso daí, esse atrito, essas questões todas com experts, você vai entender os motivos do que a gente fazia de diferente, e então isso se tornou um grande ativo nos anos seguintes, não em 2019, não em 2020, mas alguns anos depois, o meu próprio Instagram ali com 400 mil seguidores, o Instagram da empresa, produtora.power, com 40 mil seguidores, isso se tornaram, o meu sócio com 70 mil seguidores, tudo isso se tornaram ativos. Então, se a gente precisa contratar um funcionário, fazer uma parceria, prospectar um cliente, um expert, vender um produto nosso, fazer um caixa, qualquer coisa que a gente precisa fazer, a gente tem ali um canhão de audiência. Então, isso foi uma coisa que começou sem querer, porém virou um grande ativo nosso e foi se eu puder elencar, tive 2 grandes acertos em 2019. Um foi ter começado a produzir conteúdo no final do ano, e o outro, eu tinha anotado aqui, o outro foi ter saído de casa no primeiro dinheiro bom que eu fiz, né? E aí eu acabei surfando uma onda muito boa, que foi essa onda da coprodução. Tava muito no comecinho coprodução. Então eu entrei no começo ali, né? Pirâmide no comecinho, óbvio que não é pirâmide, mas assim, porra, entrei numa fase que não existia ninguém ensinando, não existia curso de coprodução. O meu e-book, MCP, Manual da Coprodução, tá? Que custava R$20 e fez, não sei se chegou a fazer 20 mil vendas, mas foi bem mais do que 10 mil vendas. Esse e-book foi um dos primeiros produtos que existiram no mercado digital brasileiro sobre coprodução, porque eu lembro que eu lancei ele no começo de 2020. Eu falei, cara, tô ganhando uns seguidores aqui. Porra, vou vender alguma coisa. Não tenho ainda uma capacidade de gravar um curso, eu travo na câmera, não sei o quê. Escrevi um e-book, falei, galera, quem quiser comprar, fiquei igual um corno escrevendo aqui 70 páginas, no Word, letra pequena, falando tudo que eu faço, R$9. Aí vendia pra caramba, aí eu subi pra 20 depois, enfim. Então muita gente entrou no mercado ou teve algum contato com coprodução graças ao MCP, ao Manual da Coprodução, fico muito feliz com isso, inclusive. E esse foi um grande acerto. Um grande erro meu em 2019 foi ter demorado muito para parar de pular de galho em galho, porque eu já vinha, como eu falei no vídeo anterior de 2018, né, igual um macaco, eu vou ficar rico nos próximos 3 meses com dropshipping. Passava 3 meses, eu continuava zerado, aí eu ia ficar rico com afiliado, canal no YouTube sem aparecer. E cara, porra, foram muitos ciclos de 3 em 3 meses tentando ficar rico e nunca ganhando nada. Aí, inclusive em 2019, né, o primeiro trimestre foi horrível, o segundo trimestre eu ganhei algum dinheirinho como afiliado, e aí no meio do ano que eu de fato decolei ali com coprodução, né, tanto com esse e-book de Instagram vendendo no perfil de blogueira, quanto com
o cara do curso de edição de vídeo. E aí comecei a prospectar mais alguns experts, depois comecei a fazer conteúdo. Então 2019, de modo geral, foi um ano muito bom. Foi um ano onde, diferente de 2018, que eu faturei míseros R$20, uma comissão de uma venda de um e-book de papinha de bebê, em 2019 eu faturei R$150 mil, sem investir em tráfego, sozinho, e isso só a minha comissão, os meus 25% a 50% que eu cobrava ali das pessoas, tá? E meu e-book eu não vendia, não tinha audiência ainda, então eu vendia muito mais em perfil de outras pessoas do que no meu. Então era coprodução, o cara da edição de vídeo e um ou outro expert que eu prospectei também naquele ano ali. E aí foi uma grande surpresa porque, cara, pra mim era muita grana. Eu falei, caramba, 150 mil, né? E aí eu definitivamente peguei aqueles 150 mil ali e metade eu gastei, eu comprei um carro, um Yaris na época, acho que era R$70 mil, isso aqui era tipo quase metade ali do valor. E o restante eu guardei e falei, vou morar em São Paulo, legal, tamo junto, boa. E aí foi muito engraçado, porque foi onde eu comecei a dar algum valor ao dinheiro, porque eu me mudei pra cá, né, e aí no comecinho de 2020 eu passei uns perrengues, eu vi o dinheiro diminuindo e não tava vendendo, até eu conhecer um expert que mudou tudo em 30 dias ali no começo do ano. Outro fato interessante também sobre 2019 é que no final do ano, meu pai me chamou para conversar, meu pai é advogado, é concursado, e foi entender o que eu fazia, foi tentar entender, porque eu também estava tentando explicar, e eu lembro que ele falou assim, porra, tá, e aí ele entendeu que eu não pagava imposto, que eu não sabia direito o que eu estava fazendo ali em termos de, tipo assim, pô, eu vendo, existia, sei lá, acho que só a Hotmart, a Eduz e a Monetize na época de plataforma, então eu vendia e achava que era isso, mas não, tinha que emitir nota fiscal, tinha que pagar imposto, tinha uma porrada de coisa que eu nem sabia o que era uma nota fiscal naquela época, pra você ter ideia, né? Da minha capacidade cognitiva ali. Eu literalmente, aprendi a jogar bola, aí depois não foi suficiente, eu vou aprender digital agora, e era isso. E aí o meu pai deu uma dica, ele falou, cara, tu podia chamar sua mãe para ser tua sócia e cuidar dessa parte. Aí eu chamei a minha mãe, acho que foi em novembro ou dezembro de 2019, eu faço convite para minha mãe ser sócia minoritária do que viria a ser a produtora Power, né? A gente abre um CNPJ ali e ela começa a cuidar dessa parte burocrática. Eu falo, tá, e agora em São Paulo eu vou contratar pessoas para me ajudar a escalar as partes que eu não sei. Eu não sei fazer tráfego pago, eu sou bom em copy, mas eu sou limitado porque eu não consigo atender tantos clientes tantos quanto eu quero atender. Então, ali a gente vai caminhando rumo a 2020. 2020 foi o ano que a Power virou a Power, digamos assim, porque 2018 era eu sozinho tentando fazer dinheiro e não fazendo nada. 2019 foi o ano onde eu falei, cara, todo dia é uma segunda-feira até eu ficar milionário, porque, 2019 eu sofri, ralei pra caralho, trabalhei, larguei faculdade, larguei emprego, briguei com a minha tia, briguei com meus pais, depois fiquei de boa com meus pais, aí me mudei, aí não sei o quê, aí chamei minha mãe pra ser sócia, aí entrei na mentoria do Ryan, aí aconteceu não sei o quê. Então, assim, 2019 foi um ano muito caótico, porém um ano muito necessário para os próximos anos serem muito bons e muito melhores ali. E aí 2020 foi onde a gente faturou 5 milhões e 500 mil reais. A gente deu um baita salto de 150 mil de faturamento em um ano para 5 milhões e meio. Isso principalmente devido a eu estar aqui em São Paulo e a eu ter conhecido um expert em específico. E aí isso fica para o nosso próximo vídeo.